Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre reações químicas. Então, olha só, uma substância, ela juntamente com outra substância, elas conseguem se unir, se juntar e transformar em uma terceira substância completamente diferente. Quando ocorre esse tipo de transformação, nós chamamos de reações químicas, que é o tema da nossa aula de hoje. Então, reação química é quando os átomos vão permanecer intactos, tá? Então, aquelas substâncias, as moléculas daquela substância, ela vai se desagrupar e vai formar novas moléculas, dando uma terceira substância. Vou dar alguns exemplos para você entender direitinho. No preparo de uma comida, por exemplo, você tem ali aqueles elementos, eles permanecerão, aqueles átomos daquele elemento, daquele alimento vai permanecer ali, mas ele vai permanecer como? Modificado. O arroz, por exemplo, você vai unir esse arroz com as moléculas da água, com o sal, né, que é o NaCl. Então, você vai reunir, vai agrupar aquelas moléculas, tá? E elas vão juntas se modificando, né? A água, ela vai conseguir amolecer ali aquele arroz. Por quê? Porque vai estar ocorrendo ali uma reação química, tá? Então, quando você tem três componentes ali totalmente diferentes, que vai ser o arroz, vai ser o sal e a água, tá? Você vai unir eles e vai transformar no arroz que nós comemos. Então, você vai transformar numa terceira, aliás, nesse caso, numa quarta substância totalmente diferente das outras três, ok? Então, você vai ter ali reagentes. Quais são os reagentes do nosso exemplo? O arroz, o sal e a água. Para transformar, né, então o cozimento ali, que vai ser a transformação no arroz para o seu alimento. Então, esse arroz pronto, ele vai ser o nosso produto. Então, eu vou falar agora sobre reagentes e produtos. Então, você vai ter ali os reagentes. Esses reagentes, eles estão no início, né, antes da preparação, antes da transformação. Vai ocorrer ali uma transformação de algum jeito e após essa transformação vai vir o produto, tá? Vou dar aqui o exemplo bem prático. Eu vou ter aqui o leite e o Nescau. Então, o leite e o Nescau são os nossos reagentes. Vai ocorrer uma transformação. Que transformação é essa? No caso, é a nossa mistura, né? Então, vai ocorrer essa transformação. Oh, professor, que transformação? É só um leite com Nescau. Mas é só para você entender, tá? Então, olha só, vai ocorrer uma transformação e eu vou ter uma terceira substância diferente do leite puro, diferente do Nescau puro, que vai ser aqui o achocolatado, tá? Então, aqui é o produto. Então, esse é o produto, o leite e o Nescau é o nosso reagente. Deu para entender? Então, o produto é após a transformação. O reagente, ele é antes da transformação, tá? Vou dar outro exemplo agora. Você já ouviu falar sobre a fotossíntese? A planta, ela precisa da fotossíntese para poder se alimentar. Então, olha só, ela precisa da água, aquela água que sua mãe vai regar as plantinhas, então ela precisa dessa água, ela precisa do gás carbônico que está aqui na nossa atmosfera. Quando você expira, quando você solta o ar, você está liberando gás carbônico. Então, ela precisa desse gás carbônico, do CO2, para poder se alimentar. Professora, mas como assim? Como ela se alimenta? Então, vai ocorrer uma reação química. Para ocorrer essa reação química, ela vai precisar da luz solar.
ela precisa do sol, da luz. Então, olha só, quando ela tem essa luz solar, quando ela tem a água e quando ela tem esse gás carbônico, vai ocorrer uma reação química aqui, tá? Nas suas folhas. Essa reação química é chamada de fotossíntese. E quando ela faz, os reagentes são o gás carbônico, a água e a luz solar. Então, quando ela tem esses reagentes, ela vai liberar produtos. Que produtos são esses? Ela vai liberar aí a glicose, que ela precisa dessa glicose, então é a alimentação dela, e ela vai liberar oxigênio, tá? Por isso que fala que as plantas dão oxigênio, tá? Depois ela faz essa mesma produção inversa, ela pega o oxigênio e libera gás carbônico também, tá? Mas, só para você entender, ocorre aqui uma reação química em que os reagentes são a água, a luz solar, e o reagente também vai ser o gás carbônico. Quando você tem esses reagentes, entre aspas, esses ingredientes, você vai conseguir fazer um produto. Que produto é esse? A fotossíntese, tá? Então ela vai liberar glicose, que é o que ela se alimenta dessa glicose, e vai liberar oxigênio na atmosfera. Deu para entender? Então tem vários exemplos, tá? Sobre reagente e produto. Então, deu para entender a diferença de reagentes e produtos? Reagentes está antes da transformação, tá? Então são substâncias que vai ocorrer uma transformação. E por algum motivo, pode ser o calor, pode ser a luz solar, tá? Vai ocorrer essa transformação e vai transformar em uma outra substância, tá? Então as moléculas vão se reagrupar, tá bom? Então o que eu tenho antes são reagentes. A transformação ela é representada por uma seta, tá? E o que vem depois são os produtos, que é o que deu da nossa transformação. Então, por exemplo, exemplo da nossa fotossíntese. Antes você vai ter o gás carbônico, você vai ter ali também a água, vai ocorrer a transformação, né? Que vai ter ali a setinha, que é a nossa luz solar. Então, ela precisa da luz solar, tá? Então, vai ter a luz solar e vai ter os nossos produtos. O que a fotossíntese vai gerar de produto? Ela vai gerar o oxigênio que nós respiramos e ela vai gerar também a glicose, que é o que a planta se alimenta, tá bom? Então, deu para entender reagentes e produtos? Ficou fácil? Ok. Eu vou fazer uma pequena experiência para mostrar para vocês. Essa vocês podem fazer em casa, desde que seja na companhia de um adulto, tudo bem? Então, olha só. Eu tenho aqui uma vela já acesa. Essa vela, ela tem o combustível, que é a parafina, que é essa parte branca, tá? É um combustível. Além disso, para ter fogo é necessário oxigênio. Então, você só tem fogo quando tem oxigênio, tá? Então, tá ocorrendo aqui uma reação química, tá bom? Para ocorrer essa reação química, eu tenho como reagente o combustível, eu tenho como reagente o oxigênio, tá? Sem um dos dois, não tem como ter o nosso produto aqui, tá? Então, que vai ser aí, no caso, vai estar gerando essa luminosidade, esse calor por conta do fogo, tá? Então, olha só, se você não tiver oxigênio ou se não tiver combustível, o que acontece com esse fogo? Ele apaga, tá? Então, a nossa experiência vai ser... Tá vendo que a minha vela aqui ela é pequena e eu peguei aqui, no caso, um copo maior. Por quê? Eu vou acabar com esse oxigênio, porque quando a vela ela consome oxigênio,
o que acontece? Ela produz gás carbônico. Como aqui na nossa atmosfera tem oxigênio de sobra, ela tá aqui consumindo oxigênio, tá? Como tem oxigênio de sobra, enquanto tiver combustível, ela vai continuar com fogo. E o que acontece se esse oxigênio acaba? Então, olha só, a vela ela tá consumindo oxigênio e tá liberando gás carbônico. Uma hora o oxigênio acaba e vai ter apenas gás carbônico, tá bom? Então, a nossa vela apaga. Gostaram? Experimenta aí, tá? Na presença de um adulto, não vai fazer sozinho. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar, pode perguntar no particular, na nossa atividade dessa aula de hoje, tá bom? Ou você pode fazer também a pergunta ali também onde eu posto as aulas, tá? Que aí no caso a turma inteira vê a sua pergunta, que às vezes a sua pergunta, a sua dúvida é a dúvida do colega também, tá? Então não fique com vergonha. Então na aula de hoje, o que você precisa saber? Entender que reagentes, né, vai ser todas aquelas substâncias antes da transformação, e produtos vai ser aquela substância que foi gerada após aquela transformação. Tudo bem? Muito bem, então até a próxima.